Oi, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Na noite de quinta-feira, hoje no Divã com a Tati, eu vou receber uma amiga querida, linda, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa conexão com a nossa mãe e onde isso interfere na nossa liberdade emocional. Eu sempre espero um minuto para vocês entrarem, falar um oi, dar uma boa noite. E quero pedir você que está aqui ao vivo de convidar aí, enviar aqui no aviãozinho, convidar um amigo para assistir essa live com a gente, um bate-papo legal. Que nas noites de quarta-feira eu convido alguém para vir bater um papo sobre um tema que está aqui em momento em discussão. Hoje, especialmente, vai ser na quinta, porque ontem era aniversário do meu vovô e ele fez 87 anos e eu quis ir lá comer um bolo com ele. Então, eu adoro aniversário e não abro mão disso. Por isso, troquei a live para quinta-feira. E ainda bem que a nossa convidada pôde estar aqui com a gente. Então, já vou convidá-la aí para entrar e a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, você convida seus amigos, seus amados, seus amores para assistir aqui com a gente o nosso bate-papo. Então, já enviei o convite aqui para a Alessandra. Oi! Oi, Boa noite. boa noite. Que linda você. Você que tá, Tati? Você tá linda. Obrigada. Você fica Você ótima já... com essa cor de batom. É uma das poucas cores de batom que eu gosto. Fica linda. Já ouviu falar que gente bonita atrai gente bonita, né? Sim, claro. Aí. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, né, Tati? Eu comentei com você que é a minha primeira live, né? A primeira a gente nunca esquece. E vai ser com uma pessoa muito especial que é você. Fico muito Ai, grata. eu fico honrada. Fico honrada do seu aceite, de você ter aceitado o convite. Você é uma pessoa muito especial também. E que bom ser a primeira, e eu espero que sejam muitas, porque eu acho que você tem muita coisa para você compartilhar aí com essas pessoas e colocar. Eu aprendi uma coisa comigo que é a gente só tem o que a gente compartilha. É verdade. Eu sempre escuto essa sua fala e acho ela o máximo. Eu deixo entrar no meu coração. Eu adoro. Você fala sempre, né? Que você Sim. só tem o que você compartilha. E você é uma pessoa que compartilha muito, né, Tati? Você entrega muito. E assim, ouvindo isso de você, né, eu tenho certeza que o compartilhar é o caminho. E é isso mesmo. E vamos conversar aqui hoje, né? Vamos contribuir. Vamos, olha só. Eu tenho falado muito aqui, Ali, sobre a questão da liberdade emocional, porque muito tem se dito nas mídias e nas redes sociais sobre os relacionamentos abusivos, sobre dependência emocional. E eu, como uma boa ericksoniana, eu gosto de falar no positivo, porque é isso que traz a mudança. Uhum. Então, eu tenho falado muito sobre a liberdade emocional. E na minha concepção, a liberdade emocional nos relacionamentos, diante de tudo que eu tenho aprendido, perpassa-se pelo relacionamento que nós temos com a nossa mãe, que é o primeiro e o mais profundo relacionamento que nós temos na vida. O relacionamento que eu tenho com a minha mãe, ele vai ser colocado em todos os outros relacionamentos. E eu te convidei para que a gente batesse um papo sobre isso, sobre esse primeiro relacionamento. É um bate-papo mesmo, não tem nenhum script, viu, gente? É um bate-papo mesmo. Quero que a gente converse um pouco, você traga
o que você tiver na ideia. Eu vou te fazendo perguntas e você pode me fazer sobre o que você aprendeu com a teoria da constelação, um pouquinho da sua história com a sua mãe, se você se sentir à vontade de contar. Então, eu quero que siga esse rumo aí a nossa conversa. Certo. Para começar, eu vou me apresentar rapidamente, né? Que pode ter Por gente aqui favor. que não me conhece, né? Então, eu sou Alessandra, sou psicóloga, há quase 22 anos, né? Sempre trabalhei com psicologia clínica, que é a área que eu gosto demais, e desde o início me especializei na abordagem sistêmica. E venho trabalhando, né, durante todo esse tempo. E recentemente, não tem muito tempo, eu conheci mais a fundo, apesar de ser sistêmica, eu demorei a chegar na constelação familiar. Ou não, né? Acho que tudo acontece na hora certa. Foi quando eu estava pronta, né? Sim. E tanto a constelação familiar como a análise transacional do Eric Berne, né? Que recentemente chegaram para mim e que eu estou apaixonada, apaixonada. Eu tenho feito assim várias mudanças nos meus atendimentos, né, com tudo isso que eu tenho recebido. E é muito bom a gente poder partilhar, né? E além da Alessandra, né, psicóloga, já que eu estou no divã da Tati, né? Eu, eu sou filha do Hernani e da Maria José, sou mãe do Otávio e esposa do Wesley. E lógico que mais um montão de coisas, né? Mas essa questão da conexão com a mãe, ela chega muito forte, né, para a gente. É a nossa, é ali que a gente vem para a vida, né? Então, a nossa origem, a nossa conexão com o nosso pai e a nossa mãe, é ali que a gente vem para a vida. Dependendo de como que é feita essa conexão, né, de como que a gente vivencia tudo isso, todas as outras coisas na nossa vida vão se desenvolvendo ou não, né? Então tem um papel muito importante, é muito importante. E é a nossa primeira relação de amor, né? É onde a gente primeiro ali se reconhece, né? E a primeira figura é a mãe, logo em seguida o pai, né? E depois as outras figuras para nós. Então é uma coisa muito muito bonita assim de pensar, né? E quanto mais eu venho estudando, que eu falo que 2020 para mim foi um ano de muito estudo, mais eu me encanto com essas questões, né? Se a gente parar para pensar, quase praticamente todos os sintomas que vêm depois, né? As queixas que vêm depois, a gente tem que olhar primeiro para essa conexão, que é essa questão maravilhosa da conexão com a nossa mãe, né? E com o nosso pai também, mas hoje especificamente falando da nossa mãe. E para mim, olha que coisa interessante, Tati. Eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe. Nunca tivemos problema. Eu sou a mais velha de 4 filhos. Lá nós somos 3 mulheres e um homem, né? E eu sou a mais velha. E assim, sempre tivemos uma boa relação. A minha mãe é um canto mesmo, né? Um canto de pessoas, pessoas gostam muito dela. Ela é uma mulher de muita fé, de muito amor ao próximo. Então, assim, uma mulher fantástica, né? Eu falo que eu sempre morri de orgulho dela. Os meus amigos adoravam ela, né? Então, assim, a minha mãe, ela realmente é muito especial. Mas é interessante que eu não sei se você até gostaria que eu falasse isso agora, mas eu gostaria de falar que sobre a jornada, pode? Pode? Então, você, né, tem esse produto maravilhoso que é a Jornada Sistêmica de Conexão com a Mãe. E eu já te acompanhava aqui no Instagram quando você lançou aí, né, essa Jornada Sistêmica de Conexão com a Mãe. E eu sempre te admirei, seu trabalho e tudo, acompanhando. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, poxa, eu acho que eu não preciso, né? Isso não é para mim. Falei, mas quem sabe pode ser bom no meu consultório, né? Novos exercícios, novas técnicas, novas visões, né? Pode me ajudar, né? Com os meus pacientes. É sempre bom estudar, aprender, renovar. Beleza. Lá vai a Alessandra para a jornada de conexão com a mãe. Aí que veio toda a surpresa, né? Que mal sabia eu, né? Que apesar de eu nunca ter, né, brigado, nunca tive uma relação difícil com a minha mãe, mas a conexão verdadeira com a mãe é totalmente diferente de ser brigado, né? Ou de morar perto, morar longe, né? Ou da mãe ser viva, ou até mesmo falecida, né? Então, assim, eu pude descobrir coisas dentro de mim que para mim foram maravilhosas, né? E aí isso trouxe muitos frutos para mim, né? O que que é estar conectado com a mãe, né? Eu vou
tentar falar aqui com as minhas palavras, estar conectado verdadeiramente com a mãe é poder receber dela tudo o que ela nos entregou, assim como foi, assim como é, sem críticas, sem julgamento, sem reclamação, sem exigência, né? Sem dó ou pena. Então é tudo isso. E quando eu falo assim sobre, às vezes, a gente esconde umas coisinhas dentro do nosso coração, sabe aquelas coisas, né? Que tá dentro da gente, que só a gente sabe. Não é nada, às vezes, de você ter falado para sua mãe ou criticado, obrigado, não é isso, Tati? Não é bem É, assim. Então, aqui dentro, sabe aquelas coisinhas que às vezes, desde criança ou adolescente ou hoje adulta, que às vezes você faz uma criticazinha, né, aqui dentro? Ah, acho que ela não devia ter falado isso, ela não devia agir assim, né? Quando você tenta se colocar num lugar, né, de maior do que a sua mãe, porque nós somos filhos e filho sempre vai ser menor do que a mãe, do que o pai. Né? Existe essa hierarquia que não importa a nossa idade, quantos cursos de faculdade a gente tem, o quanto a gente estudou. Filho é sempre pequeno diante de pai e de mãe. Né? Então, sabe essas pequenas coisinhas? Outra coisa que eu acho que desconecta muito também é quando nós filhos tentamos entrar no meio do casamento dos nossos pais, né? Assim, tem gente que entra literalmente, né? Mas mesmo em pensamento, em sentimento, né? A vida conjugal do meu pai e da minha mãe não é da minha conta, né? A vida conjugal deles, enquanto casados, marido e mulher, né? É problema deles. É sobre a vida deles, né? E eu tenho que entender que o meu pai é diferente do marido da minha mãe, que a minha mãe é diferente da esposa do meu pai. E quando a gente começa a aprender isso, vai fazendo tanto sentido, vai cair nas fichas, né? E você acorda e você começa a pensar e olhar as coisas de um jeito muito diferente. Para mim, tem sido assim. Você vê, eu tenho hoje 44 anos e, assim, aprendo todos os dias. E eu tive uma conexão especial com a minha mãe de forma recente, esse ano, de um jeito especial. Nunca tínhamos tido briga, confusão ou rompimentos, nunca. Porém, era uma relação que precisava de uma maior conexão, conexão saudável, que é aquela que deixa a gente forte para a vida, né? Grande para ir para a vida. livre. Livre. É maravilhoso, porque a sensação é essa de liberdade, né? E é uma liberdade emocional. Você começa a se desvencilhar de questões de emaranhamentos, né? De coisas que nem nos diz respeito, mas que pesam. Que pesam. E aí você entra, você fica leve para você viver emocionalmente o que é seu, né? O que é da sua vida. Então, para mim, é gratificante demais. Quando eu fiquei ouvindo você contar aí, né, desde a sua apresentação, quando a gente se apresenta e fala, eu sou filha do Joaquim e da Edna, eu trago a força dos meus pais aqui. E você logo se emocionou quando você trouxe eles, né? E senti aqui essa emoção, assim, e o Foi quanto mesmo. de amor existe aí. E eu tenho dito sempre que esse muito amor, que é às vezes o amor cego, o amor da nossa criança, nos desconecta dessa real conexão, né? Que é o que você disse, assim, na minha história também é isso, sabe? Eu nunca tive problema com a minha mãe de rompimento, de briga, nada. Nunca tive mesmo. Às vezes aquelas questões de adolescente, de você não me manda, eu vou se eu quiser, pede pro seu pai, essas coisas assim. Mas de falar abertamente, eu tenho um problema com a minha mãe, eu também nunca tive. E eu construí a jornada ali no momento em que eu descobri isso que você falou de coisas que nós escondemos de nós mesmos, lá no nosso coração. De críticas, julgamentos, de achar que o que ela fazia poderia ter sido diferente. Olha para você ver, eu não sou casada, e lá atrás, quando eu conheci a constelação, eu descobri que eu criticava a minha mãe aqui dentro da minha cabeça. Nunca verbalizei isso para ela, nem para o meu pai, mas eu criticava o jeito que ela tratava o meu pai enquanto esposa.
E você sabe aonde que isso trazia consequência? Eu não conseguia me conectar com os homens verdadeiramente. Porque quando eu criticava a minha mãe, enquanto esposa do meu pai, eu me colocava como maior do que ela, igual você falou. E me colocando maior do que ela, eu me colocava entre ela e o relacionamento do meu pai. Para isso, eu não estava disponível para um homem lá fora. E aí eu me envolvia com homens indisponíveis e acabava cobrando deles o que o povo chama de dependência emocional, a carência que eu tinha para com a minha mãe. E como é que eu criei a jornada? Quando eu descobri tudo isso, eu sou uma pessoa muito. Eu preciso escrever para eu entender o que eu estou fazendo, eu preciso desenhar, eu preciso organizar as ideias. E eu tinha entendido tudo isso que você explicou, da hierarquia, do meu lugar no meio do casamento do meu pai e da minha mãe. De que eu estava julgando e criticando ela de um assunto que eu nem vivia ainda, enquanto casado, nem casamento ainda tive. E estava sofrendo grandes consequências disso na minha vida. Então, descobri teoricamente e eu precisava organizar isso. Então, eu criei a jornada sistêmica de conexão com a mãe. A primeira jornada, Lê, foram 700 pessoas. Eu não acreditei. Nossa! Quando eu vi 700 pessoas comigo ali, todo mundo querendo trabalhar a relação com a mãe e de diversas formas, cada um com a sua desconexão, eu falei, meu Deus, eu quero levar isso para mais pessoas. E foi aonde que eu coloquei lá no Hotmart, criei o produto e que está acessível. E, na minha opinião, é como você disse, todas as questões que chegam aqui na clínica, em algum momento eu acho que a gente precisa parar e cuidar desse relacionamento com a mãe. E quanto eu aprendi de mim quando eu olhei para relacionamento com a minha mãe, sabe? Muito. E olha que eu fui buscar, quando eu comecei a cuidar de tudo isso, de relacionamento amoroso. Tinha nada a ver com mãe, né? Aham. Mas é o que acontece, né? A gente que trabalha em consultório, a gente observa isso todo o tempo, né? Então, muitas vezes a pessoa chega com uma queixa que não tem nada a ver, né? Algo da vida profissional, algo da vida conjugal, né? Algo da maternidade, né? Da Sim. paternidade. E aí, hora que a gente vai no trabalho, no processo terapêutico, dá para perceber que a gente precisa dar um passinho para trás e trabalhar essa questão da conexão saudável com a mãe, né? Uhum. E a gente se desconecta muito fácil, né? Eu falo que Sim. assim a gente tem que continuar entendendo isso dia após dia. Né? Sim. Então, assim, é muito, são pequenos detalhes, né? Então, se eu quero ensinar a minha mãe algo, se eu critico o jeito que ela faz, né? Eu estou desconectando. E o que eu acho muito importante a gente falar aqui é o seguinte: dois pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, mais importante do que o que a minha mãe faz comigo, ou fez, ou deixou de fazer, é a minha postura diante da minha mãe. É isso que Sim. vai definir a minha vida. E o segundo ponto é que o que acontece, né? Essa forma de eu julgar, ou criticar, ou não aceitar, ou mesmo sentir pena ou dó, que cria, né, a desconexão, ela afeta, é a mim, não é minha mãe, não. É o filho, né, que vai sofrer as consequências disso na própria vida. Quando for para a vida como grande, né? O que é como grande? Às vezes a gente fica falando assim, né? Não sei se todo mundo compreende, mas a gente tem um lugar na vida, né? A gente tem um lugar onde a gente está, a gente tem um lugar na nossa família e é muito importante estar nesse lugar, né? Que é o nosso lugar de origem. Então, na minha família, né? Que é onde eu vim para a vida ali, né? Eu sou a pequena, então tem uma hierarquia, é isso que é o grande e o pequeno. E eu preciso ser pequena diante dos meus pais para receber deles tudo o que eles me entregaram. Como foi, assim como foi, sem crítica, sem julgamento. Quando eu recebo isso, eu consigo estar preenchida e ir grande para a vida. E quando acontece o contrário? Né? Então, diante dos meus pais, eu sou a grande, eu sou a que sei mais, né? Eu sou a que critica, que reclamo, que exijo. O que vai acontecer? Eu vou para a vida de gente grande desse tamaninho, petitinha, sem força,
sem energia de vida. E aí começa com os problemas nessas diversas áreas que a gente falou, né? Questões profissionais, financeiras, prosperidade, abundância, né? Saúde física e emocional, nossos relacionamentos com as pessoas, em especial também as relações amorosas que a gente constrói, né? Então, é muito importante, né, essa compreensão do nosso lugar perante os nossos pais, perante a nossa mãe, né? E toda essa questão dessa conexão, né? Uhum. Ô, Ale, me conta uma coisa. Você já conhecia a teoria, igual você está explicando lindamente aqui, colocando todos esses conceitos da constelação, antes de participar da jornada? Já. Na Já? verdade, foi assim, eu comecei a me interessar pela constelação no ano passado. Foi no ano Uhum. passado, bem aos pouquinhos. E esse ano, como eu falei no começo, 2020 foi um ano de muito estudo para mim, Tati. Eu fiz 6 cursos. Não terminei ainda não, ainda tem algo em andamento, né? Uhum. Mas eu fiz 6 cursos, assim, muito importantes para mim. E quando eu comecei a jornada, eu já tinha noção desses conceitos que já tinham me encantado. Uhum. Mas Uhum. assim, a sua maneira de explicar, né? Eu já te falei isso, que além da jornada eu fiz o curso AT 101 com você, né? Da análise transacional, e eu recomendo para todo mundo, assim como a jornada. Então, assim, a sua forma é muito, muito didática, né? Muito prática. Eu me identifiquei muito, porque eu também sou prática. Né? Eu gosto das coisas práticas. Eu não gosto daquelas coisas que ficam, né, difícil da gente alcançar. Uhum. Então, eu achei muito legal e para mim foi muito bom. As questões da constelação familiar, a análise transacional, você vê que começa a ir juntando, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça, Sim. né? E onde faltavam peças, né? Para mim, hoje eu consigo enfrentar muitas coisas, enxergar muitas coisas e principalmente crescer, né, na vida, que é o meu objetivo. Continuo crescendo, continuo aprendendo e quero aprender para sempre. E só é possível crescer se eu for pequena para minha mãe. E me conta uma coisa. Você acha que o seu relacionamento com o seu filho, no papel de mãe, mudou alguma coisa depois que você cuidou dessa relação de você para com a sua mãe? E se você ficar à vontade, você sabe contar praticamente o que mudou pra gente? Nossa, Tati, eu acho que assim é fantástico, né? Assim, você observar as coisas, porque mudou minha relação de casal, mudou com meu filho, mudou com o meu relacionamento com as minhas irmãs e meu irmão. Então, sabe quando você sente que as coisas vão fluindo de um jeito diferente? Com meu filho especificamente, né? Eu tenho um filho. Só um filho, né? Ele acabou de fazer 12 anos agora em outubro. E assim, é uma grande paixão da minha vida e tudo, mas que coisa, né? Como parece que você, quando você se coloca do tamanho saudável diante da sua mãe, você também consegue estar do tamanho saudável perto do seu filho. Assim, na minha convivência com ele, né, parece que eu ocupei um lugar mais que era o meu lugar. E que às vezes eu tinha dificuldades ali, né, para lidar com ele, igual acho que todas nós mães, né, que é isso aí. Mas impressionante como que quando eu fui para o meu lugar de filha e recebi tudo como foi, sem julgamento, sem crítica, sem exigência, eu estive preenchida como mãe, especificamente como mãe, né? E a minha relação com ele começou a fluir de um jeito ainda mais leve, de um jeito mais próximo. E a hierarquia ficou muito mais clara aqui. Porque Uhum. aí, né, eu falei, né, diante dos pais, o filho é sempre pequeno. Diante do meu filho, eu sou a grande, ele é o pequeno. E se a gente inverte essas coisas aí, né, como isso gera desordem? É muita desordem. E as coisas vão ficando conflituosas e tudo começa a ficar embolado e você não sabe o que que faz. E tá aí, tá aí. Eu falo que é o primeiro passo. Claro que não se resume tudo a isso, mas é o Uhum. primeiro passo. É o primeiro passo. Eu preciso olhar para isso para depois eu seguir adiante com as outras questões da minha vida. Com meu filho foi assim fantástico. Eu acredito que ele percebeu, sabe, do jeito dele, que ele começou a me falar, por exemplo, assim: "Nossa, mamãe, parece que você está mais feliz". Olha isso, olha a percepção dele. É Parece que você tão está mais bom, feliz. É o jeito que tão ele bom encontrou de quando dizer, né? Quando a gente recebe um feedback assim, né? Que nós estamos num propósito de mudança, de crescimento, e aí vem uma outra pessoa e fala: Nossa, mamãe, parece que você está mais feliz.
Como você disse, é o jeito que ele encontrou e você olha, nossa, alguma coisa mudou aqui de verdade. Nossa, como foi bom entender isso, né? Porque essa fala dele só me fez compreender que eu tinha ido para o meu lugar mais saudável, né? Por isso eu estava feliz e por isso eu estava mais leve, né? Porque carregar pesos alheios, né, é uma coisa que nos causa muito desconforto, né? E aí tem um negócio muito legal também, né, Tati? Que eu até gostaria que você falasse aqui, que você fala disso também, Sim. também, entre tantas coisas. Essa questão quando a gente está adulto, né? Os nossos pais, quando a gente se casa, né? Tem a família de origem, tem a família constituída. E assim, como que fica isso, né? Como que a gente pode enxergar isso de forma saudável, né? Porque eu preciso vir para a vida adulta, eu tenho que ter no meu coração todo esse respeito, esse amor, essa gratidão pelos meus pais, pela minha origem, mas eu também não posso ficar presa lá, não. Se eu ficar presa lá, eu não sigo daqui para frente com a minha vida, né? Construindo o que é verdadeiramente da minha vida, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso aí para nós? Depois que a gente casa, depois que, não só depois que a gente casa, né? A gente olha a nossa relação para com os nossos pais nessa hierarquia, como você disse, né? Atrás de mim tá o meu pai e a minha mãe. Uhum. E à minha frente está a minha vida. E tudo que cabe a mim cuidar disso. Quando eu fico presa olhando para os meus pais, eu dou as costas para a minha vida. Por exemplo, no seu caso, seu filho, né? Porque eu não casei ainda, mas eu já tenho a minha casa. E quando eu fico presa lá nos meus pais, na minha família de origem, quando o mais importante, quando a prioridade é os meus pais, é o que eles falam, a forma como eles conduzem a vida, seja de julgamento de que eles estão fazendo certo ou errado, ou de não conseguir olhar para eles e falar isso serve na sua casa e não serve na minha, né? Sim. Quando eu fico então presa ali, é como se a nossa vida parasse e não tivesse uma continuidade. É como se eu não tivesse olhos para minha vida, né? E de exemplos muito simples. Por exemplo, eu estava atendendo um casal há pouco tempo que um casal muito jovens e a mãe do rapaz não gostava de almoçar sozinha. E aí, Hum. então, ele almoçava todos os dias durante a semana com a mãe dele, não com a esposa dele. E aí? E aí, onde é que você acha que acabou isso? Ixi, Tati. A mulher sozinha, né, ali sem Uhum. marido, acaba colocando alguma coisa no lugar, E né? colocou, e E, colocou. e colocou, né? Sim. E uma coisa no lugar, isso pode ser um homem, pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser uma igreja, pode ser um vício, né? Então ela pode colocar algo ali no lugar. Então, quando nós ficamos presos a essa família de origem, a minha vida para de andar. Então, a Isso. minha prioridade, a partir do momento que eu vou para a vida, precisa ser a minha vida. E lembrar que o papai e a mamãe, eles dão conta da vida deles. Eu tenho uma fala sempre assim: pai e mãe não precisa de filho, filho é que precisa de pai e mãe, né? Perfeito. E se eu casei ou eu mudei, eu tô na minha casa e o meu pai e a minha mãe tá precisando de mim, às vezes eu precisando no sentido assim, ó, a mãe não quer almoçar sozinha, né? Uhum. Os pais estão lá com um problema entre os dois e o filho precisa ir lá resolver. Isso acaba me tirando do meu lugar da minha família de origem e eu fico lá, presa. E a vida não tem uma continuidade. Então, a prioridade precisa ser ali essa minha vida, o meu local. Isso não quer dizer que a gente vai não cuidar dos nossos pais, porque cabe a nós cuidar dos nossos pais idosos e tudo mais. Mas a gente precisa ter uma noção clara do qual a real necessidade dos nossos pais, Uhum. ou se é uma dependência emocional não resolvida dos nossos pais com os pais deles Uhum. e tá cobrando dos filhos. Começa a transferir, né? Então, assim, você vem vazio,
dos seus pais, né? Por alguma razão, por Uhum. algum motivo, e o vazio você acaba transferindo para quem vem depois. Então, transfere para filho, para marido, né? Então, por isso a importância de cuidar também disso, né, Tati? Por isso a É, importância. E às vezes eu vejo assim, às vezes é difícil para as pessoas escutarem, né? Isso, essa questão é. dessa prioridade da família constituída em relação à família de origem, né? Para Uhum. muitas pessoas isso é uma coisa nova, né? É uma coisa que de repente até torce o nariz, né? Mas o que Sim, eu peço é que assim como isso chegou para mim um belo dia, chegou para você, né? E talvez a gente também teve as nossas resistências, né? O que eu peço é que a gente escute com o coração. Né? Eu peço sim. que a gente abra o coração para poder olhar diferente, porque a gente não sabe tudo, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar pronto também a olhar de outra maneira. E isso eu vejo muitas resistências, né? Porque não diz respeito a abandonar, ser ingrato, né? Pelo contrário, não é nada disso. Né? Mas é preciso entender que essa família constituída, por exemplo, ela depende da minha construção. Os meus pais já fizeram as escolhas deles, a estrada deles, né? Eles já constituíram a família deles. Então agora eu tenho que olhar para frente. Eu gosto muito daquela metáfora do carteiro, né? Que é a importância do nosso lugar sistêmico, que é estar no nosso lugar. É a mesma coisa que o carteiro vai te entregar uma correspondência, né, Tati, lá na sua casa. É para você. E você não está em casa. Ali ele volta uma vez, duas, três. Você não está em casa. O que seria para você, né, vai ser devolvido, vai voltar. Exatamente. Né? Eu gosto muito dessa metáfora. Então é mais ou menos isso. Eu preciso estar no meu lugar, né, no meu lugar sistêmico, para que eu possa receber da vida o que é meu, né? Uhum. Agora, se eu estou com o pescocinho virado para trás, né, olhando para o casamento dos meus pais, numa função ali de achar que eu sou imprescindível para eles, né, ou mesmo de me intrometer, o que que acontece? Eu estou olhando para trás, eu saio do meu lugar. O que é meu não me encontra, E né? aí o carteiro vai passar uma, duas, três vezes e não vai deixar ali aquela encomenda que às vezes eu pedi tanto para a vida, Uhum. né? E E por que não que vou não receber. chega, né? E aí não Por que que não chega. chega? Ah, não chega. O carteiro foi lá entregar, mas você não estava no seu lugar sistêmico. Então você não pode Uhum. receber. Isso vale para tantas coisas, né? Assim, às Sim. vezes a pessoa quer um grande amor, né? Quer uma relação amorosa, um companheiro. Às vezes é um trabalho, às vezes é progredir financeiramente, né? Ter conforto, sucesso. Eu falo assim, às vezes é tantas coisas que se a gente não está no nosso lugar, a gente só não recebe. Não vai Só não receber. recebe. Não Uhum. recebe, né? Então a importância disso, e de repente a gente não consegue ver, né? Por isso que eu falo toda a grandeza desse conhecimento na minha vida, né? Que de repente você não consegue ver, você acha que o problema está ali na frente, mas você tem que dar um passinho para trás primeiro. Vamos curar aqui atrás, né? Olhar para isso tudo para poder seguir para frente. Eu acho isso muito importante, né? E quando você conta disso, né, eu fico pensando aqui, quando eu ouvi a primeira vez estas questões da constelação familiar, desse nosso lugar, da prioridade da família, de eu conseguir olhar para minha mãe como grande, tudo isso que você Uhum. colocou, eu fiquei muito resistente. Eu me Então, lembro que eu fui conhecer o Bert Hellinger em Brasília, num workshop que ele veio. E nossa, lá estava ele falando dessa questão do lugarzinho da mulher e do lugar do homem na família, do lugar de que cada um ocupa. E eu que aprendi que mulher está no lugar que quer, eu ouvia ele falando, eu pensava assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui para estudar a teoria que esse homem? uhum. Assim, eu tava parada lá vendo o Bert Hellinger falar e eu tava assim: o que eu tô fazendo aqui? Só que tem uma coisa que para mim, assim, quando eu começo a observar isso na prática, observar isso aqui no consultório, quando eu comecei a ver grandes mudanças na vida das pessoas em relação à conexão com todos os relacionamentos, depois que nós nos colocávamos no nosso lugar, eu falei que lindo. E É. aí, isso que você falou, ouça com o coração. E é isso a grande diferença, porque eu acredito de verdade que tudo isso está dentro do nosso coração já. A gente sabe disso. A constelação, a psicologia como um todo, ela vem orientar isso, sabe? Ela vem é, codificar e aí nos ajudar,
como plaquinhas de direcionamento de qual que é o próximo passo, para onde eu viro, o que eu faço, quantos quilômetros tem. Eu vejo assim, sabe? E eu também fiquei muito resistente. Então, quando eu ouvi tudo isso a primeira vez, quando eu ouvi que a minha mãe era grande, eu precisava me colocar como pequena. E teve um outro aprendizado que eu tive muito, muito grande para mim nesse workshop que você disse e que mudou a minha vida. Você falou assim: a minha relação com as minhas irmãs mudaram. Aham. E, na verdade, depois que eu cuido da relação que eu tenho com a minha mãe, a relação que eu tenho com todas as outras mulheres muda de uma forma esplêndida. Tinha uma coisa, é muito comum a gente falar que as mulheres competem entre si, né? Aham. E que existe essa competição e rixa entre as mulheres. Pois bem, eu aprendi nesse workshop que a mulher só compete com outra mulher quando ela ainda se acha maior do que a mãe dela. Uau, que top, Tati. E Olha aí, isso. eu lembro da fala da Sofia Hellinger, da esposa do Bert Hellinger. Ela falou assim: olha, quando você chegar a um lugar e você perceber que tem uma mulher competindo com você, fecha seus olhos e mentaliza você dizendo para ela: eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe. Porque Que isso é uma top. transferência. Uau. Nossa, muito legal. Muito Isso é uma legal. transferência. E aí, depois disso, eu comecei a observar. Primeiro, eu percebi que depois que eu cuidei dessas questões com a minha mãe, eu passei a me conectar com mais mulheres. Essa conexão gostosa que eu tenho com você tem comigo e várias outras pessoas aqui, que a gente conheceu no Instagram e que é de admiração, de eu poder te olhar e falar assim: que mulherão. Quantas vezes eu te elogio e falo: nossa, que linda, né? E que isso não diminui em momento nenhum a minha beleza, a minha profissão, eu enquanto psicóloga, né? Então, eu aprendi isso. E eu percebi a grande diferença da conexão que eu tive com todas as outras mulheres. E aí, quando eu ia dar aula ou quando estava dando alguma palestra, sempre tem aquelas mulheres que do tipo fica te olhando assim e naquela coisa de desafio, sabe? Presta atenção. E aí, depois que eu aprendi isso com a Sofia, eu passei a fazer esse exercício. E Eu aprendi sabe, agora também, Tati. ó, Exercício é lindo. aprendido. Mulheres que estão aqui. Aprendam. Primeira coisa, Anotem. anotem isso. Primeiro, se você perceber que você ainda compete com outras mulheres, já anota aí, trabalhar a relação com a minha mãe, porque possivelmente naquele lugar que eu escondo coisa de mim mesma, eu me acho maior do que a minha mãe. Que E coisa. aqui não é uma coisa consciente, porque eu me lembro da primeira vez que uma psicóloga falou pra mim: Tati, você se acha muito melhor que a sua mãe. Eu olhei pra ela e falei: essa mulher é Hã? doida. Como Tá assim? vendo? Aham. Então, se você ainda compete com as mulheres, anota aí que você precisa trabalhar a relação com a sua mãe. Fantástico. E na hora que você entrar num lugar e que você perceber que tem uma mulher competindo com você com aquele olhar de eu sou muito melhor, mais bonita, sabe aquela postura que as mulheres têm até de levantar os peitos? Sei, Tati. Você mentaliza, olha para essa mulher e fala: eu não sou sua mãe. Fala não, mentaliza aí. É isso aí. E aí você vai Vê ver o que quanto vai mudar. tem uma desconexão ali, né? Enquanto você Tem. estava falando, Tati, eu lembrei de duas questões minhas, pessoais, né? E uma delas é a seguinte: antes, né, dessa minha conexão saudável, naquela época que eu pensava, não tem problema nenhum com a minha mãe, nunca tive mesmo, né? Eu falava muito o seguinte: mulher é muito chiliquenta, mimizenta. Ai, eu adoro os homens que eles são mais simples, né? Olha a frase típica de quem está desconectada
Com né? a mãe. Da conexão saudável com a mãe. Então eu lembro que eu tinha isso, mulher cheia de picuinha, gosta de criar confusão, eu não gostava de confusão, e eu olhava assim, né? Então aqui é uma confissão, né, Tati? No divã, né? Uma Então, confissão. e eu olhava aquilo, eu falava, gente, os homens são bem mais simples. Tanto que eu amei ser mãe de menino, sabe? Porque eu falei assim, tá vendo? Né? O menino, ele é básico, ele é prático, né? Então, assim, e a outra coisa que eu queria falar, né, você foi falando, eu fui me lembrando de mim. Eu já fui casada a primeira vez com o pai do meu filho, né? Eu estou no meu segundo casamento. Meu filho é do meu primeiro casamento. E eu não era conectada com coisas da casa, com coisas de casa, enfeite, essas coisas do feminino, sabe? Ah, eu Do não via mínima. mulherzinha. Eu achava bobeira, tipo assim, ah, mas que bobagem, coisa de mulherzinha, né? Isso aí mesmo. E aí, olha como eu fui perceber, né? Agora, quando isso tudo fez sentido pra mim, que eu conheci tudo isso, como eu estava desconectada. Foi eu conectar com a minha mãe, Tati. Não, quem convive comigo tá assim, né? Com os olhos arregalados. Eu tô gostando de mesa posta, de enfeitezinho, de trocar os objetos de decoração, de arrumar a mesa, de cheirinhos na casa. Sabe essa coisa, essa Sim. energia feminina, né? Então, hoje eu entendo, né? Quando você fala assim, então, exemplo, tá aí. Quando você foi falando, foi aparecendo aqui comigo, né? E eu tô de coração falando, de coração para coração mesmo, né? O quanto eu já estive achando que estava tudo certo. Eu achava que estava tudo certo. E aí você começa a entrar, né, nesse outro mundo que te abre os olhos para um monte de coisa, né? E é tão bom a gente ficar no lugar de mulherzinha, né? Ai. É o lugar que é nosso. E Porque ó, hoje, eu não sei se você concorda comigo, Tati, mas hoje tem muito essa questão de machismo contra feminismo, né? Que hoje as mulheres estão querendo muito o empoderamento e passar por cima dos homens, eu não preciso de homem. Aí a gente abre até outro leque, né? Mas eu vejo muito isso, né? E eu fico pensando como as mulheres estão cansadas, né? Sobrecarregadas. Tanto que é bom ficar no nosso lugar. É ou não é? Né? O nosso lugar. Não é questão de machismo ou feminismo, mas é deixar a energia feminina tomar conta de mim. Eu sou mulher. E a energia feminina tá onde? Só olhar ali, ó. Tá na minha mãe. na Tá minha mãe. ali, na minha mãe, nas mulheres Não da tem minha outro família, lugar. né? É ali. Tá ali, a energia sempre esteve ali, né? Eu que não tinha recebido daquele jeito, sem crítica, sem julgamento, né? Sem dó, sem pena, sem exigência. E como é bom, eu falo isso assim com o coração muito aberto, né? Para mim foi uma libertação. Eu também tinha isso. Eu achava que essas coisas de mulherzinha era frescura. Eu olhava para as mulheres e falava, gente, que povo fresco, Aham. sabe? E literalmente, depois que eu conectei com a minha mãe, essas frescuras fazem parte da minha vida. E a minha vida ficou mais leve e ficou mais bela. Exatamente. A minha também, Tati. O que eu tenho para falar é que a minha também. Minha mãe tá aí, ó. Eu vi um É, coraçãozinho a colorido. minha também entrou aí. Estamos Beijo, cheias mãe. de mãe. Beijo, mãe. Um beijo para a mãe da Alessandra e um para minha mãe também, que entrou aí. Nós estamos duas preenchidas de mãe aqui. Uau. E aí, é o meu convite na jornada, e eu acredito que você também, é levar todas as mulheres que estão perto de nós a se conectar com a mãe. Porque minha mãe aí, a Edna, porque eu senti isso na minha pele, na minha vida, e eu acredito que você também, a diferença na vida dessa conexão com a mãe, né? Em todos os relacionamentos, em cada detalhe que a gente está contando aqui, conversando, né? Exatamente. Nossa, fantástico. Para mim é um divisor de águas, né? Que eu falo assim, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Independente se você acha, não, em relação com a minha mãe tá tudo certo. A sua também tava, a minha também tava, Tava. né? E Bem, lógico, eu achava que tava, né? eu também, tava tudo certo, né? Porque minha mãe sempre foi uma figura, um exemplo para mim, né? O máximo, eu amo minha mãe, morro de orgulho dela, mas é diferente, é eu olhar para ela como pequena, né? É ela que veio antes. E hoje em dia, por causa da quarentena, né, isolamento, mesmo morando na mesma cidade, a gente tem passado uns maus bocados aí, né? Eu tenho um irmão e uma irmã que moram fora daqui, e uma irmã e eu moramos aqui, né? Nós somos quatro. E é difícil, sabe? E olha o que eu sinto, Tati, agora que eu já provei da fonte. Eu sei que tem N formas de eu estar conectada com ela, mas eu sinto falta de ver a minha mãe, assim, ó, chegar perto dela, sabe? Eu sinto falta. Esses dias eu até falei com ela, falei, mãe, tem muitos dias que eu não venho aqui. Eu tô precisando.
eu quero ficar aqui perto, né? Aqui é a minha fonte. Ah, não, é preenchedor, Tati, é É lindo. muito bom mesmo. É muito gostoso mesmo. E a diferença prática na nossa vida é, talvez a gente não consiga nem codificar em palavras. Eu diria só para quem estiver nos ouvindo, conecte com a sua mãe de uma forma diferente. Busque esses conhecimentos que no seu Instagram tem um monte de conteúdo, no meu tem. E a jornada, que eu quero convidar quem estiver aqui, nós estamos na Black Friday, né? Quem comprar a jornada esse mês, compra com 50% de desconto. Uau, vale muito a pena, hein, gente? É essa Vale. que eu falei que eu fiz. Eu cheguei na época a comentar com várias pessoas e vale muito a pena. Eu indico demais. Essa jornada de conexão com a mãe, para mim, foi fantástica. Fantástica. E olha que eu pensava em usar só com os meus pacientes, no consultório. Aham, sei. Eu que não use bastante disso para me preencher muito, para poder transbordar para os meus pacientes e clientes, né? É. E olha que legal, assim, eu tinha uma supervisora que falava para mim assim, ó, nós conseguimos levar de uma forma mais fácil e guiar os nossos pacientes por aqueles caminhos que nós já passamos. Com certeza. Então, quando eu ouço você falar tudo isso, eu penso, não, a Alessandra aproveitou de verdade a jornada e eu fico muito feliz. Eu acho que esse era o objetivo da jornada. E aí eu penso que você vai conseguir se conectar com as mulheres que chegar até você de uma forma muito autêntica, com muita intimidade, muito pura, verdadeira, de admiração, de amor mesmo, e que você vai conseguir guiá-las até o coração da mãe delas. Fico muito feliz, né? Ah, eu E, também, Tati, muito grata e feliz. e me conta uma coisa, vou ler que tem uma pergunta aqui da Cris. Mas depois que para você ir pensando aí, teve algum exercício especial que você fez na jornada e que fez muito sentido para você? Então, não teve um, não. Interessante é isso, né? Assim, a jornada, gente, são 21 dias, 21 etapas, né? Não necessariamente você tem que fazer em sequência, mas é até mais desejável. E tem a parte de teoria, né? Tem os vídeos, tem os exercícios, tem muita coisa legal. Eu não consigo atribuir, assim, um exercício, mas eu tô fazendo um caderninho de exercícios aí, né? Para levar para os meus queridos clientes lá do consultório. Então, assim, eu tô montando também, né, algumas coisas aí. Eu falo que a gente vai criando, né, Tati? Veio Sim. tanta coisa linda de vocês, só que aí me fez criar outras coisas, né, em Depois cima você do me conta que eu quero sentir claro, isso aí também. claro, compartilhando sempre. E assim, não tem um exercício, mas a jornada inteira é fantástica, porque ela trabalha vários aspectos, né? Tem vários aspectos ali. Ali você coloca os estados de ego da teoria da análise transacional, você fala sobre as 3 leis sistêmicas do amor, né? Então, ali é muito completo. Tem a parte de avós, cuidadoras, mães adotivas, né? Que não são a mãe biológica. Então, assim, é muito completo. Eu achei muito completo. Não tem, assim, não me ocorreu ainda um específico. Mas Entendi. foi muito bom. A Cris está falando aqui, meninas, eu conheci minha mãe biológica aos 25 anos. E enquanto não me conectei com ela, não consegui fluir na vida. Isso mesmo, Cris. Que lindo. Mesmo quem não tem a oportunidade, às vezes, de conhecer a mãe biológica, existe uma forma de se conectar com essa mulher que deu a vida, né? Isso que a Alessandra falou lá na jornada, tem uma parte que fala dos cuidadores, né? Com muito amor, com muito respeito a todas as mães adotivas, mas quando a gente fala dessa conexão com a mãe, é a conexão com aquela mulher que nos deu a vida, que deu o óvulozinho, que gerou na barriga, independente de quem essa mulher seja. E é exatamente isso. Enquanto a gente não se conecta com essa mulher, a nossa vida não flui, Cris. Que bom, que lindo que você, aos 25 anos, conseguiu se conectar com ela. Muito bom mesmo. Sempre é tempo, né, gente? Sempre é tempo, né? Ainda bem Sempre. que você fez, porque provavelmente, né, se você ainda tivesse adiado isso mais, você teria ainda as consequências disso na sua vida, porque é o que acontece. Isso que você falou, Tati, às vezes é um pouco difícil também, essa parte também eu sinto que é difícil, né? De mãe biológica, mãe que cuidou, Uhum. né? E enquanto quem é adotivo, né? Enquanto não cuida disso tudo aqui dentro, nossa, a vida fica totalmente em desordem, né? É desordem mesmo.
Então, essa Isso mesmo. questão que a mãe que deu a vida, independente do que aconteceu, independente de como foi, né? Mas essa é a mãe. Ah, mas quem me deu amor foi a outra. Ok, mas a segunda que deu amor, ela só pôde dar amor porque você já tinha a vida. Quem te deu a vida? Né? A mãe biológica. Então, assim, eu sei que essa parte também é um pouco difícil, às vezes esbarra em algumas coisas, por isso que eu peço, abre o coração. Tente escutar com o coração, que é se a gente abrir as resistências racionais que a gente tem, né? A gente torce o nariz para tudo isso aqui. Verdade. A Lúcia tá perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui. E depois também a Alessandra vai colocar lá no perfil dela. E olha só, alguém que tá aí tem alguma pergunta para mim, para Alessandra? Aproveita aí o momento aí que nós temos uns minutinhos ainda para colocar aí se tem alguma pergunta. Eu vi que no decorrer da live vocês foram colocando coraçãozinho, beijinho. A gente recebe aqui a carícia, Lógico. né? Ai, recebo com todo amor. E Ale, olha só, quero te agradecer. Acho que a gente conseguiu contar um pouquinho da nossa história aqui, compartilhar. A ideia é que as pessoas aprendam com a nossa história, com a gente, com o que nós já aprendemos, pelos caminhos que nós passamos. Muito obrigada pelo seu convite. Ah, Tati, eu fico feliz demais, sabe? Para mim, como eu falo, né? Eu me identifiquei com você desde o início e a sua forma, né, de colocar as coisas me encantou. A sua presença na minha vida, eu sou aquela mesma, eu tô ali te acompanhando todo dia, né? E faço seus cursos e faço mesmo, indico. E eu queria agradecer, né, por esse convite que você me fez. Eu falei para você, vou contar pro pessoal aqui rapidão essa parte que a Tati me convidou ontem, né? Para eu fazer essa live com ela. E eu nunca tinha feito live, né, gente? Me arrisquei aí, timidamente, nos stories, nos IGTV. E live eu morrendo de vontade, uma vergonha, né? Um medo. E eu pensava assim, mas o dia que eu for fazer, eu vou chamar a Tati para ela fazer comigo. E eu nisso, né? Eu vou chamar a Tati. Aí quem disse que chegava o dia, né? Só no medo, no medo. Não, hoje ainda não, espera, semana que vem. Não, na outra, aquele medão, né? E aí, de repente, ontem me chega esse convite. Eu falo, não, isso é um presente. É um presente do universo para mim. Quer dizer, ainda para falar E um desse tema, aviso. né? Eu tô apaixonada. Um É aviso. um presente e um aviso do universo, né? Porque você Ah, estava contando para o universo assim, o dia que eu for fazer minha primeira live, eu vou chamar a Tati. E aí você não chamou a Tati chamou e o universo mandou. Pronto, já foi a primeira vez, agora você pode seguir o caminho. pronto, né? Posso ir, né, Tati? Demais! Bora. Você falou muito bem. E como você disse, né, que das características que você vê em mim, que você gosta, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu acredito que a gente não se conecta a ninguém à toa, né? Existe grandes coisas para a gente trocar e aprender. Você é uma profissional incrível. Você tem essa energia feminina, então sua mamãe passou tudo que você precisava, porque você tem uma energia feminina linda e muito gostosa de se conectar, né? Então, mãe, aí, ó. Parabéns aí pela energia que você passou. Ah, tá E minha madrinha aí também, ó. Outra muito importante na minha vida. Ó, minha tia materna tá aí, ó. Minha madrinha e tia materna. que Também muito legal. responsável, né, por tantas coisas, né? Quem veio antes nos entrega tanto, mas tanto. É só a gente estar aberto para receber. Verdade. Sabe o que me veio agora quando você falou que a sua tia tá aí, minha mãe e todo mundo? Vamos fazer um exercício sistêmico para a gente fechar essa live de hoje? Bora, bora, bora. Vamos, então vamos. Uau. Ó, obrigada, gente. Muito obrigada. Lembra, ó, a gente é maravilhosa e pessoas maravilhosas se conectam com gente maravilhosas. Então, ninguém tá aqui à toa. Alguma coisa vocês precisavam ouvir e um pouco de vocês também tem na nossa vida, tá? As meninas parabenizando, dá pra ver o quanto vocês são apaixonadas pelo que fazem, né? Uau. Parabéns aí. Obrigada, gente. Então, Fico. só para me despedir, que eu não sei se a gente vai voltar aqui depois do exercício sistêmico, eu queria agradecer todo mundo que está aqui no ao vivo, né, que ficou o tempo todo aqui com a gente, nos prestigiando. E
E assim, que sejam muito bem-vindos, quem não me conhecia, né? Eu estou aberta a recebê-los no meu perfil, na minha vida, e bora caminhar junto, tá? Segue aí a psicóloga Alessandra Alfredo, tá? E meu coração tá super aberto para todos vocês. E muito obrigada, tá? Por tanta energia boa aqui hoje. Muito mesmo, a gente recebeu um monte de carícia, né? A Sirlene tá falando aqui que ela acabou de descobrir que a sua mãe é madrinha do irmão dela. Mas faz muitos anos que ela não vê e conheceu você ainda adolescente. Uau! Depois eu vou te procurar aí, Sirlene. Quero ver Sirlene, quem é. adiciona a Alessandra aí, tá? Adiciona aí. Serão muito Ó, bem-vindos. quem é essa? A Jureis. Falou que você é linda mesmo, mudando a vida dela. Com Ah, ela que certeza. é uma linda. Ô, pessoa querida, essa é a Ju, ela é linda. A Ju é maravilhosa. Eu Lembra, recebo com muito carinho. lembra da minha fala? Pessoas maravilhosas se encontram pessoas maravilhosas. Mulheres lindas encontram mulheres lindas. Ah, que lindo. Ó, então vamos fazer um exercício sistêmico. Quem estiver aí do outro lado e quiser fechar seus olhos, só para se conectar com o que tiver dentro, ou de olhos abertos, fiquem à vontade. Eu quero só que cada um de nós, eu, você, cada um imagine a sua mãe aí aqui nas suas costas. Imagine como sua mãe tivesse com a mão aqui, ó. Então, sinta aí a presença da sua mãe e da sua mãe biológica, da sua mãe que te deu a vida. E se você tiver uma mãe adotiva, você pode senti-la também do outro lado. Então, você, mulher, homem, esse exercício é para todo mundo. Então, imagine, sinta, perceba. Mesmo se sua mãe não estiver mais viva aqui, ela faz parte de você e ela vive em você. E você pode sentir, imaginar sua mãe aí tocando o seu ombro, atrás de você. E atrás da sua mãe, você pode imaginar a sua avó. E atrás da sua avó, as bisavós. E a mãe do seu pai. E as mulheres também ali do lado paterno. E vai imaginando esse triângulo aí atrás crescendo e aumentando todas as mulheres do seu clã, da sua família. Imagine suas tias, madrinhas, irmãs, amigas que você admira, colegas. E de repente, nesse momento imaginário e ao mesmo tempo muito real, você consegue sentir aí atrás a força de todas as mulheres da sua vida. Cada mulher que em algum momento você cruzou o caminho, mesmo que aqui no virtual, mas que deixou um pouquinho em você desse mulherzinha, dessa energia feminina, que te deixa mais bela e conectada com toda a energia feminina que existe na sua vida. E você pode sentir essa energia fluir e respirar profundamente, como se você se enchesse dessa energia, puxando o ar pelo nariz. Puxa o tanto de ar que você conseguir puxar, enchendo o seu pulmão, a sua barriga e soltando, sentindo a sua vida leve, o seu corpo leve. E ao abrir seus olhos ou olhando lá na frente, você enxerga como que é olhar agora a vida com essa energia feminina. E olha aí para mim, para Lê, e como que é olhar agora para uma mulher? Como que é olhar agora para outras mulheres nessa energia? Como é que é olhar para a vida? Você que estiver aí na sua casa, olhe as pessoas que estão ao seu lado e sinta essa energia fluir aí em você. Como que é bom isso, né? Ai, Que delícia. Dá um preenchimento, tá. né? Minha sensação é de preenchimento. Tô preenchida. Preenchida. Eu senti muita energia aqui no meu coração. Muito bom.
Pra mim também. Quem fez aí? Conta pra mim. Conta um coraçãozinho aí, um Ali, ó, sentimento de irmandade. olha que lindo. Uau, é muito gostoso. Sempre que você se sentir um pouco desconectada disso, você pode fazer isso você mesma, fechar seus olhos, imaginar sua mãe, as mulheres Olha e que lindo que a deixar. Bia falou, olha, sensação de pertencimento. Eu pude ver minha mãe sorrindo e me abraçando. Que lindo. Isso mesmo. Meninas lindas, mulheres e homens que estavam aqui também se enchendo de energia feminina. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela sua partilha, pela sua conexão comigo aqui, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e pelo seu coração aberto. Uau. Obrigada, Tati, mais uma vez, né? Você sabe o quanto essa parceria, né, me agrada, me faz feliz, me faz melhor. E você pode contar sempre comigo, tá? Depois eu vou te chamar lá pro meu. Hoje você me chamou pro seu perfil, agora pode aguardar um convitinho aí, né? Acho que foi a primeira de muitas, se Deus quiser. Sim. Eu também Obrigada. acredito muito nessa parceria e a gente segue juntas. Sim, Tá bom? sempre. Obrigada, viu? Combinada. Um beijo grande, um beijo todas vocês aqui com a gente. Um E a gente beijo. Um se beijo pra todos. encontra e vai nos mantendo conectada aí nessa vida virtual, tá? Linda, muito linda essa live, eu adorei. Um Também. beijo. Beijo.